Oi, Oi, Edna, não estou te vendo. deixa a Cris entrar aí. Você tá me ouvindo bem? Sim. Então vamos dar continuidade assim mesmo, que pode ser problema na conexão, porque eu tô vendo normal, entendeu? Pra mim a tela Uhum. tá normal. Cris, vamos dar início, Lu, enquanto Cris entra. Vamos. Olá. Olá, Cris. Oi, agora foi, mas a Edna ainda não apareceu. Você tá me vendo, E eu Cris? não estou enxergando a Lucimar. Então vamos continuar assim, que eu acho que a voz tá normal, não tá? Tá. Então Tu tá bora. enxergando quem, Edna? Tá enxergando as duas? Pra mim tá normal, eu tô vendo nós três. Olha só, que interessante. Cris, eu acho que é o nosso celular. Ah, É, é É, verdade. vamos, como eu havia dito no outro vídeo, Uhum. vamos falar hoje sobre um tema, né, que é bem pesado e às vezes entristece algumas pessoas, às vezes acontece perto, outras vezes longe. E como eu disse, estamos no mês de setembro, já quase para o final de setembro, mas nós não poderíamos deixar de vir aqui falar com vocês sobre esse tema que é tão mais debatido, é tão mais falado no mês de setembro, que é sobre a prevenção contra o suicídio, né? Que às vezes acontece com pessoas próximas. Quem aqui já teve essa infeliz coincidência de passar por isso, de ter alguém próximo que cometeu suicídio? Eu já tive e é um baque, porque a primeira coisa que a gente fala quando alguém comete suicídio e que é uma pessoa que nós conhecemos, nós dizemos assim: nossa, mas aquela pessoa estava tão feliz, ela era tão alegre, eu ainda conversei com ela. Como assim? Ou outras vezes nos perguntamos o que será que levou essa pessoa a cometer o suicídio. Então esse é um tema que ele é bem pesado e, como eu disse, em alguns lugares do país e do mundo ainda enfrenta um certo tabu de se falar sobre o suicídio, de se falar sobre a prevenção do suicídio, a importância de estarmos atentos, de ouvirmos uns aos outros, porque, como eu disse, quando acontece, a primeira coisa que nós falamos é: nossa, mas a pessoa estava tão alegre e ela era uma pessoa tão feliz. Eu vi as redes sociais dela e postava fotos sempre muito bonita, muito alegre, muito sorridente, com frases de motivação, por exemplo, e agora cometeu um suicídio. E eu quero compartilhar com vocês aqui, perdão, um estudo que foi feito em 2017 e a Organização Mundial de Saúde, ela foi quando deu início, né, ao combate ao suicídio. Foi quando começou todo este movimento mais pesado, toda essa luta mesmo realmente de pessoas estarem falando, porque a mídia ainda mascara o suicídio. E eles falam mais, eles relatam quando é um famoso que se suicidou, quando é uma artista, um cantor ou alguém muito conhecido nas mídias. Eles relatam, mas eles relatam de uma forma
eles tentam romantizar o suicídio. Ah, a pessoa se suicidou porque não aguentou a falta de compreensão e ela optou por tirar a própria vida. Ah, a pessoa se suicidou porque o relacionamento não foi bem sucedido e ela optou, ela escolheu por tirar a própria vida. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é esse lado romântico que eles tentam, que eles fazem, que tentam fazer parecer. E, na realidade, o suicídio é um ato desesperado, é um ato de desespero. A pessoa que comete suicídio, ela nada mais está do que uma pessoa desesperada. Ela está e não está nessa situação romântica igual tentam passar. Ah, a pessoa se suicidou porque amava demais uma pessoa e o relacionamento acabou e ela se suicidou. Então eles tonalizam, eles entoam mais forte a palavra amor, que a pessoa morreu por amor. Ela se suicidou por amor. E nós sabemos que não é assim. Tem uma frase do livro de Augusto Cury, que ele fala bem assim: quem pensa em morrer tem muita sede de viver. Então, quando ela comete o suicídio, ela não quer tirar a própria vida. Ela nunca quis tirar a própria vida. Ela, de alguma forma, está tentando matar aquela dor. Ela está tentando diminuir aquela dor que ela sente, que ela não consegue mais viver, sobreviver ou vegetar com ela, ou empurrar com a barriga. Esses dias eu postei nos meus status um vídeo que eu achei bem interessante de uma mulher que ela estava no trabalho e chovia muito nela. Era só nela. Nas outras pessoas não choviam. É claro que isso era uma ilustração para as emoções que ela estava sentindo. É claro que era uma ilustração de como é as emoções. Às vezes você vê a pessoa sorrindo, às vezes você vê a pessoa executando a sua tarefa com excelência, mas realmente não sabe como estão as emoções dela. E um bom dia, boa tarde, tudo bem, como você está? Pode sim salvar a vida de uma pessoa. Como eu havia dito, em 2017, que a Organização Mundial deu início a essa batalha, a essa luta, eles também realizaram estudos mais aprofundados para poder saber o porquê, o que causa, o que leva, quais são os motivos, razões e circunstâncias que provocam isso, que leva a pessoa a chegar a este ápice. E a Unesco, ela liberou um estudo em 2012 que diz que 36% das pessoas que cometem suicídio, elas são portadoras de transtorno de humor, principalmente a bipolaridade. Então, o que é? Aquela pessoa que tem a oscilação de humor. Hoje ela está muito alegre, muito eufórica, feliz da vida. Amanhã o comportamento dela já é outro. Totalmente distorcido, uma pessoa que pode brigar por nada ou pode estar chorando demais. Então ela tem esse pico, essa oscilação no humor dela muito inconstante. Então a Unesp liberou esse estudo que dizia que 36% das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm esse pico de humor, uma hora tá bem, uma hora não tá. E 23 a 24% são as pessoas que fazem uso de alguma substância tóxica, e como o vício alcoólico, drogas e outras coisas, algumas outras substâncias. Então, porque a droga ela é um dos fatores que corroboram maior para que a pessoa chegue nesse estado de se suicidar. Porque a droga ela destrói o mecanismo do pensamento da pessoa, tirando ela do raciocínio. Então, toma dela o poder de raciocinar. Então, ela acaba agindo sem raciocínio e agindo por impulso. E outros 10
11,6% das pessoas que cometem suicídio são as pessoas esquizofrênicas. São as pessoas que cometem suicídio. E 11,6% são as pessoas que têm transtorno borderline. São as outras pessoas que também cometem suicídio. Mas o que é mais assustador é essa aqui, que é onde está os 36%. Porque é aquela pessoa que você convive com ela e você não sabe como ela está. E é aqui que quem é a pessoa que tem o transtorno de bipolaridade é onde acaba desenvolvendo a depressão. Não que toda pessoa que tem depressão vá cometer suicídio, porque o estudo também relatou que a cerca de 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E a cada 20 segundos, alguém tenta um suicídio. E acaba não conseguindo porque alguém, muitas das vezes, perguntou para ela: oi, tudo bem com você? Como você está? Ou no momento que planejam um suicídio, o telefone toca. Porque fizeram um estudo de pessoas que cometeram suicídio e diz que 90% dos suicídios são evitáveis. 90%. Gente, isso é um número muito, muito alto. Sabe por quê? Olha só, como assim, Lucimar, é muito alto? Isso é muito bom. Sim, é muito bom. 90% dos suicídios são evitáveis. Por que que são evitáveis? Porque o suicídio é um impulso. A pessoa não raciocina para se suicidar. Ela age no impulso. Então, é um impulso momentâneo. Se naquele momento que ela está nesse impulso de tirar a própria vida, alguém liga para ela ou atende o telefone quando toca, você pode estar salvando uma vida. Muitas das vezes aquela pessoa que você conhece que está desesperada, que está aflita ou está passando, às vezes, se queixando para você sobre os problemas que ela tem passado e por um descuido ou por correria, você não deu muito ouvido. Então volta lá, vamos ouvir mais, vamos entender os sinais que as pessoas estão dando, que as pessoas estão à nossa volta, estão falando, para que a gente possa ser uma dessas pessoas que está entre essas pessoas que dentre a cada 20 segundos tenta o suicídio e não consegue porque alguém falou com ela. Porque alguém falou para ela bem assim: olha, você não precisa enfrentar tudo sozinho. As suas dores, elas podem ser curadas. As suas dores podem sim ser ressignificadas. Os seus traumas podem sim ser ressignificados. É o que a gente sempre tem falado aqui sobre traumas, bloqueios, e entre outras dores que às vezes para outra pessoa pode ser grande demais para ela estar carregando. Às vezes pode ser um fardo pesado demais. E o que é mais alarmante, que neste estudo que a Unesp fez em 2012, é alarmante, o índice tem aumentado entre os jovens. Os nossos jovens, nessa geração, o índice tem aumentado. Então, os jovens, o índice tem predominado entre os jovens. Agora, imagina que sociedade é essa que está tão doente ao ponto dos nossos jovens tirarem a própria vida. O que está causando o que estamos dando atenção, aonde está ligada a nossa atenção, para que os nossos jovens sejam um número maior dentre esse índice de suicídio. E nós sabemos que existem outras causas, não só essas doenças
doenças que eu acabei de citar, esses fatores que eu acabei de citar. Mas às vezes as pessoas tiram a própria vida por achar que o fardo dela é pesado demais, por achar não, por sentir o fardo dela tão pesado que ela não consegue carregar sozinha. E esse estudo que a Unesp também fez, eles relatam que é mais fácil a pessoa falar que ela tem câncer ou que alguém tem câncer do que falar que está com depressão ou que está com um sentimento muito pesado, do que a pessoa se desabafar com outra, do que chegar e falar assim, olha, oi Cris, você pode me ouvir hoje? Eu não estou bem. Por quê? Porque a mídia social tem mostrado que, como que se diz, como que eu vou dizer, o padrão perfeito é você estar sempre sorridente, é você ser imune às dores e você nunca pedir ajuda. Então É, acaba, de uma certa forma, corroborando com isso. E isso é muito triste, porque nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que temos os momentos de tristeza, mas esse momento de tristeza que eu falo aqui é aquele momento bom. Como assim, Lucimar, o momento de tristeza é bom? Eu falei desse tema numa palestra que eu dei numa loja aqui na minha cidade, que sim, a tristeza ela tem o seu lado bom, mas aquela tristeza que te traz reflexão, aquele momento, sabe? Que você acorda assim, como se fosse um dia chuvoso e você para refletir tudo que você fez, onde você precisa melhorar, com quem você precisa conversar e pedir um perdão. É esse momento de tristeza. É o momento de tristeza que te traz melhorias, que você para e fala, poxa, eu falhei aqui, eu vou consertar isso aqui. Mas o momento de tristeza ruim é aquele que se torna rotineiro, aquele que se torna um fardo pesado demais, no qual você está triste hoje, você está triste amanhã, você está triste cedo, à tarde, à noite. Passou uma semana triste, 2 semanas, 3 semanas, e essa tristeza é constante. Você não consegue mais ver o céu azul, você não consegue mais ver as cores tão vivas como elas são, você não consegue mais ver o lado bom da vida. Se isso tem acontecido com você, é um sinal de alerta. Se você tem estado triste inconstantemente e você não tem achado o porquê dessa tristeza, se essa tristeza não está te trazendo reflexão, não está trazendo melhorias no qual você para e fala, poxa, eu falei tal coisa para fulano e ela ficou triste, eu também fiquei triste com isso, vou consertar. Se não é esse tipo de tristeza, olha só, o nosso direct aqui pode ficar tranquilo, é aberto, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para somar com vocês. Não é isso, meninas? Eu gostaria de ouvir agora a Cris e a Edna para dar uma palavra sobre o tema que elas têm para falar sobre esse tema para gente, o que elas têm a dizer para nós. E agora vamos ouvir as meninas. ô Lu, você Oi. falando aí sobre a questão de vícios, né? A tristeza, Sim, ela até começa da forma de um vício. Você pega um momento triste ali, é como se você tivesse uma caixinha dentro da sua cabeça e você começa a colocar pensamentos negativos dentro dela. Que é quando você não leva a tristeza para o lado da reflexão, né? Você leva só para o lado sim, ruim. Então você começa a ver só as coisas ruins da vida. E essa questão que você citou sobre o mundo perfeito, né? Que a gente vê, principalmente em rede social. O Instagram, por exemplo, é uma rede social que mostra muito essa questão da beleza da vida, das pessoas lindas, maravilhosas, felizes, viajando, curtindo o bom e do melhor. E não mostra o seu dia a dia. Uma frase que eu sempre falo assim para as pessoas é: ninguém é feliz todo dia. Então a gente tem que normalizar no sentido de quê? De eu entender que de vez em quando eu tenho que ter o direito de estar triste, de me sentir mal-humorada, de não querer conversar com ninguém, de querer ficar, me internalizar, né? Tá ali dentro do meu quarto trancada, refletindo na vida. Mas essa reflexão, ela é o quê? É para me trazer algo melhor
para frente. Então, quando eu entendo que eu posso ter momentos de tristeza, que eu viver aquela tristeza ali, aquele momento ali de reflexão, isso é bom, isso amadurece. Igual muitas pessoas passam por crises existenciais, que ela dá um novo significado à vida. E como você dá um novo significado através de uma crise existencial? Você se conhecendo, estudando mais sobre si, e não olhar muito para fora, voltar a olhar para dentro. É até um pouco sobre um assunto que a gente aborda muito aqui, né, nas nossas páginas, que é sobre a identidade. A identidade proposta é justamente o sentido da vida. Para você entender o sentido da vida, você tem que entender quem você é, para você dar seguimento, né? Eu só compreendo o mundo à minha volta através de conhecer a mim mesma, voltando para dentro. E aí sim eu vou entender o que que é tristeza e o que que não é. E aí quando eu falo que a tristeza se torna um vício de doses, porque se você pegou um momento ali difícil e você vai descendo até o buraco, que é onde você deixa de se importar em ter momentos felizes, você começa a viver aquela tristeza e dá poder a ela, que é igual um monstro que a gente alimenta, que é como a caixinha que eu tô falando, que tá dentro da nossa cabeça. Então eu tive um momento de tristeza, aí eu começo a ver só as coisas negativas. Eu vou ver tudo de ruim que tem na minha vida e eu vou só colocar naquela caixinha. Aí passou aquele momento. Quando veio no próximo momento, aquela caixinha já estava com aqueles nomes ruins, aqueles pensamentos ruins. Eu venho, já trago outro pensamento de outro acontecimento. Isso a gente vai juntando. Mesmo eu ali me mostrando feliz todos os dias, a minha caixinha de sentimentos ruins, ela só está enchendo. Por quê? Tem muitas pessoas que elas não gostam de se abrir. Elas vão guardando, porque elas não querem demonstrar, muitas vezes, até fraqueza diante das outras pessoas, que é igual o Lu falou, sobre falar assim, eu tenho depressão, ou algo do tipo. As pessoas não têm liberdade de falar, né? Aquela segurança de falar. Por quê? Porque é como se você se sentisse inferior às outras pessoas em relação à saúde mental em si, né? A gente se sente mal. E não, todo mundo pode passar por uma crise existencial, por um momento de depressão, de qualquer coisa do tipo, porque a mente, gente, a mente, aquele dizer, né? Cada cabeça é um mundo, e é verdade. Porque cada pessoa tem a sua forma de ver o problema em si. Então, quando acontece um problema na minha vida, qual o pensamento que me vem? Quando a gente concentra no problema, olhando só para as coisas ruins da nossa vida, o problema tende a aumentar e a dor crescer. Então, quando eu volto a olhar, não está acontecendo isso ruim na minha vida, mas eu tenho isso bom. Tem gente que fala assim, não, mas não adianta eu ficar olhando o que é bom ali e nem ficar olhando de pessoas que estão piores a mim. Eu sinto muito isso, sabe? De olhar o que você tem de bênçãos. Por exemplo, eu enxergo, isso é uma bênção. Então, quando eu vejo ali outra pessoa que não consegue ver a beleza da natureza, por exemplo, então eu tenho que agradecer a minha visão. Às vezes parece hipocrisia esse tipo de pensamento, mas não é. É uma forma da gente buscar coisas boas para estar tendo um momento de felicidade dentro de nós, para a gente construir uma caixinha das coisas agradáveis, das coisas de agradecer. Então, eu não posso ficar alimentando só a minha caixinha das coisas ruins, eu ficar observando só as coisas negativas que existem na minha vida, mas alimentar as coisas boas, os acontecimentos bons, as pessoas que eu pude ajudar, as pessoas que me ajudaram, eu ter meus filhos saudáveis e outras coisas mais que vão alimentando essa caixinha nossa das coisas boas. E assim, sempre é bom desabafar, gente. Igual a Lu falou, procura uma pessoa. Eu sei que tem gente que não gosta de se abrir com pessoas conhecidas, não sente aquela liberdade, porque existe muita crítica também. Você vai chegar para contar um problema para um familiar, um conhecido, ou o que for, e ao invés da pessoa te ajudar, ela vai te criticar. E tem a crítica positiva, que é o quê? Eu sei que você está passando por isso, eu quero te ajudar e tal. Mas outra coisa é você culpar a pessoa pelo momento que ela está passando e está entregando mais peso para aquele momento dela. Então ela não vai sair de uma crise, de uma depressão, só vendo mais negatividade sobre ela. Você está assim porque você fez isso, tá entendendo? Não, já aconteceu, passou. Vamos ressignificar. Porque a gente sabe que a depressão, ela é o quê? É o passado mal resolvido. Então, um passado mal resolvido, às vezes ele não nasce de uma hora para outra.
Às vezes foi um maltrato infantil que você teve. E aí, na sua fase adulta, ele despertou por conta de um comportamento de outra pessoa na sua vida. Despertou um trauma que você tinha do passado. E você gerou uma depressão e você não sabe de onde veio aquilo. Tá entendendo? E tem pessoas que pensam assim, uma pessoa que está dentro da igreja, ela não pode ter depressão? Uma pessoa que lê a Bíblia não pode ter depressão? Uma pessoa que tem condição financeira boa não pode ter depressão? É onde a gente olha pelo lado da mente, que cada mente é um mundo, porque cada pessoa vê o mundo de uma forma. Então ela administra as coisas boas e ruins de uma forma diferente, né? Independente dos transtornos que já agravam as situações, tem os acontecimentos do dia a dia, a forma que ele impacta cada tipo de pessoa. Agora, quando você conhece, assim, eu sou uma pessoa bipolar, um dia eu tô feliz, outro dia eu tô triste do nada. Se eu acordo assim, eu já entendi que eu tenho aquilo ali, eu já posso buscar uma prevenção, buscar ajuda. Não só profissional, mas como de mim mesmo, de tentar me conhecer mais. O que que eu preciso fazer no dia que eu tô de mau humor, que o dia que eu tô triste, que eu tô estranho? O que que eu posso fazer para melhorar? Então, esse equilíbrio a gente tem que ter. Não só a empatia com o próximo, mas com nós mesmos. Que é o amor que a gente tem que ter pela gente. É nesse sentido, de compreender também que às vezes eu posso estar triste, às vezes eu posso chorar. Eu tenho meu direito de odiar o mundo um dia, de odiar minha família, de odiar minha vida. Ok. Aí eu falo assim com as pessoas, entra no quarto, chora, chora. Escreve, se você não tem ninguém para conversar, escreve, busca uma ajuda profissional, mas não guarda. Não guarda. Tem pessoas que gostam de ser forte demais, de não chorar. E eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto de chorar. Eu sou chorona desde criança. Eu gosto de chorar. Chorar para mim é uma forma de eu colocar para fora, às vezes, uma dor ali, seja com alguém ou eu sozinha mesmo, no meu momento ali de odiar a vida, de passar por uma situação difícil, eu me trancar, eu chorar ali, conversar com Deus, e depois passou. Por quê? Porque eu compreendi que eu tenho meu direito de sentir triste, de querer sofrer um pouco, né? Que tem horas que a gente precisa sofrer um pouco, botar aquele sentimento que está guardado de dor para fora. E tem gente que precisa conversar e outras não. Outras gostam de ter o silêncio, de ficar sozinha. Eu gosto de ter meu momento ali sozinha, eu entro pro meu quarto, eu choro um pouco, aí eu converso com Deus, aí Deus vai e conversa comigo, e aí depois passa. Mas assim, cada pessoa busca a forma de se conhecer. O que que vai me fazer tirar dessa depressão? E ter sempre uma palavra amiga, porque não é fácil. Quem já passou por um momento assim de ter crises, não só existencial, né? Que a existencial às vezes ela é muito mais fácil de você resolver, porque ela é só um entendimento da vida. Quando você volta a olhar a vida de uma forma diferente, você para de olhar o mundo como ele é, nessa forma da sociedade que a gente vive, e você volta para dentro, reconhecer outras coisas suas, da natureza, de Deus e tudo mais. Então, é uma crise que ela faz bem, que ela te dá, ela te faz renascer. Diferente de uma crise que te leva para um suicídio, que é quando você vai diminuindo sua frequência, que a gente fala muito sobre frequência, vibração, né, energia. Você vai diminuindo sua frequência, e você só vai atraindo o quê? Tanto momentos ruins, como pessoas também que vai te causar situações ruins, que vão te fazer sofrer mais ainda e diminuir, aumentar a sua tristeza, né? Te causa felicidade e você fica focado só nas coisas que te causam tristeza. Então é buscar ajuda e ajudar também. Se você já passou por alguma crise, converse com outras pessoas que você vê que está passando por um momento. Fala que você já passou, que já saiu. Eu sei que muitas pessoas, as meninas aqui já têm experiência. Eu já tive experiências de coisas parecidas também. E eu gosto de estar falando para as pessoas, porque só quem já esteve no buraco sabe qual é o sentimento que uma pessoa depressiva sente. Só quem já esteve no buraco. Porque é difícil você explicar aquela dor, aquela tristeza absurda que você sente, daquele vazio, que parece que nada no mundo quer acabar com aquela dor. E o suicídio a pessoa vê como se fosse uma chave que vai desligar. Mas o problema não acaba com a morte. Então, o que que é melhor? Eu tô aqui, eu sei como é que tá esse mundo aqui.
é buscar ajuda enquanto a gente pode. Não é isso, Cris? Conta um pouco Sim, aí de sua experiência. realmente é bem isso aí. E considerando também o que a Lu nos trouxe ali no começo, sobre a questão de não ser falado tanto, talvez também seja na ideia de que quanto mais se fala, talvez mais se incentive aqueles que estão no desespero, por mais que seja uma notícia que vai estar falando de forma negativa, mas talvez a pessoa possa pensar, ah, fulano fez, então eu também vou fazer. Acho que por esse motivo que muitas vezes a mídia diminui um pouco a divulgação desse tema. E com relação ao que foi falado da dor, do desespero, realmente eu acredito que a pessoa que tira a própria vida está sentindo uma dor tão grande que a dor dela mesma provocar a morte dela é menor do que a dor que ela está sentindo. E realmente ela age por impulso, né? Eu tive dois casos na minha família, uma do lado do meu pai, uma do lado da minha mãe. E também me lembro de um senhor que fez um curso uma vez comigo. Depois de uns anos eu fiquei sabendo dele ter tirado a vida dele. Então, realmente é um desespero. A pessoa sai um pouco do racional dela, né? E vai lá acabar com aquela dor que ela acha que ela vai acabar com a dor. Então, eu acredito que um dos pontos principais é a comunicação, seja a comunicação com a pessoa mesma escrevendo, como a Edna nos trouxe aqui, seja pedindo ajuda de um amigo, de um familiar ou até de um estranho, caso, né, muitas vezes também os familiares ou amigos vão compreender menos, ou talvez vão dizer, ai, que besteira essa tua dor aí, ou tipo, se alguém terminou contigo e aí a pessoa vai lá e te diz, não, isso aí tem um monte de gente no mundo, só que aquilo dali tá doendo muito naquela pessoa. Às vezes, quem vai ouvir, se está muito perto e diminui a dor daquela pessoa, vai estar, na verdade, fazendo aquela pessoa se sentir pior, né? Então, a comunicação é extremamente importante. Nós estamos aqui também com o nosso direct, como a Lucimar comentou, aberto. Tem várias formas de tratar a dor. A morte não é a principal causa a principal causa não, a principal forma de tratar a dor. Então, nós estamos aqui para ajudar. Também existe o número 188, que é do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, se alguém, por algum motivo, né, quer falar com algum desconhecido, não quer falar com ninguém próximo, não quer se abrir com nós, tem essa alternativa. Também existem alguns sites, eu trouxe aqui, são 3 sites, um deles desse CVV mesmo, que é o proteçãodavida.com.br, o cvv.org.br e o grupo amorvida.ong. São sites que são feitos na ideia da prevenção ao suicídio mesmo. Tem vários posts, tem várias informações, tem formas de chamar eles para conversar. São alternativas de comunicação para quem está sentindo muita dor, para quem não quer falar com conhecidos, para quem não quer falar com nós. Eu já tive depressão na adolescência e, graças a Deus, eu acredito que o tamanho da minha dor não foi suficiente para eu ter coragem de tirar minha vida, porque eu pensei nisso, né? Eu tive anorexia, enfim, tive esse transtorno alimentar que, de certa forma, era uma forma de eu tentar acabar com a minha vida, mas era uma forma indireta, né? Porque eu fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Começou a afetar algumas coisas no meu organismo, tive alterações de exame, até quando eu fui nutricionista, que eu não queria ir, né? A nutricionista e a médica avaliaram os meus exames e falaram que eu tive mais sorte do que juízo, mas eu não cometi um ato de tirar a minha vida. Eu realmente não tive coragem, porque vontade eu tive. E eu tinha uma dificuldade de relação com a minha mãe, ela é alemoa, então, sabe, aquelas pessoas que são mais fechadas, que não têm uma comunicação muito aberta. Então, eu não tinha uma abertura para conversar com ela. Com os amigos, também não queria falar muito. Não conhecia esses sites, esses números, como o 188, né, do Centro de Valorização da Vida. Então, acabou que eu fui me afastando das pessoas.
E quando amigos ou colegas da escola convidavam para alguma coisa que tinha envolvimento com comida, por exemplo, vamos na festa junina, Cris, eu não queria ir. Porque como eu não queria comer, que eu estava no processo da anorexia, tudo que envolvia comida, eu não queria participar. E isso foi me fazendo ir me isolando cada vez mais. Até porque na maioria das coisas, das atividades, dos eventos, acaba tendo algum alimento, acaba tendo envolvimento com comida, né? E aí eu fui me afastando, fui me afastando. Então entrei nesse processo de depressão. Eu me lembro de uma tarde que eu me fechei no quarto, fechei a cortina e eu não queria ver luz, não queria falar com ninguém. Mas graças a Deus eu fui levada no hospital no momento que eu tive uma pequena crise ali, comecei a brigar com a minha mãe, não queria comer. E aí lá foi diagnosticado, foi feito soro com glicose, enfim, fui encaminhada para psiquiatra, psicólogo, nutricionista. E ali começou um processo de eu falar com a psicóloga, né? E de eu falar com a nutricionista, que foi me fazendo também enxergar algumas coisas. E tudo isso contribuiu, essa comunicação, para que eu fosse enxergando o que eu estava passando e fosse vendo que eu precisava comer, que meu corpo precisava de alimento. E então, ao longo dos meses ali de tratamento, eu já fui mudando minha visão e fui melhorando. É um processo, mas eu tive uma ajuda, né? Tive uma ajuda da minha mãe, que ao ver eu brigando com ela, não pegou e virou as costas para mim. Tive ajuda da vizinha, que ajudou ela a me levar no hospital, e a partir de lá, médico, psiquiatra, psicólogo e nutricionista. E todo esse conjunto contribuiu. E eu era adolescente, então esse dado que a Lucimar também trouxe, que isso tem acontecido muito entre os jovens. Eu escutei uma palestra esses dias onde se falava, se eu não me engano, era dos 12 aos 16 anos, que é a idade onde mais acontece o ato de se provocar o suicídio. Muitas vezes não dá certo, graças a Deus, né? Mas, infelizmente, algumas vezes acaba dando certo para quem queria que desse certo. Então, para todas as pessoas que estão passando por alguma dor, que estão com depressão, que têm dificuldade de relacionamento com os pais, com o cônjuge, com os filhos, seja lá qual dor for, tá falindo, tá endividado, tudo tem conserto. Não é o fim. E nós estamos aqui para ajudar, assim como também todas essas outras alternativas. Se você está desesperado, está sentindo alguma angústia, também pode nos chamar, pode ligar para esses números, mas não deixe de se comunicar. Comece mesmo que seja fazendo esforço, mas não fica sozinho, não se isole. Converse com alguém, nem que seja para falar, tá chovendo, não tá chovendo, mas não fica sozinho. Qualquer palavra pode auxiliar, como a Edna também nos comentou. Às vezes, um oi, tudo bem, pode salvar uma vida. Às vezes, um sorriso, um abraço, sem falar nada, pode salvar uma vida. Então, o quanto a gente está olhando ao nosso redor e percebendo também os sinais que as pessoas dão, porque as pessoas dão sinais. E muitas vezes a gente acha assim, a pessoa que fala, eu vou tirar minha vida, ela não vai fazer. A gente pensa capaz que vai tirar a vida. No meu caso, na minha família, a pessoa que tirou a vida, ela falou que ela ia tirar. Ela também estava no ambiente com amigos e ela falou que ela ia fazer. E eles não acreditaram, eles acharam que ela estava brincando, que ela tinha falado da boca para fora. E ela foi lá e fez. Então, considere. Se a pessoa fala isso, considere. Não leve como uma brincadeira. Se for uma brincadeira, é melhor você considerar que não era uma brincadeira do que você não levar a sério e depois se arrepender. Eu penso que é assim que a gente pode estar ajudando as pessoas e que a gente não pode negligenciar os pequenos sinais que estão ao nosso redor. É claro que a gente, como ser humano, é falho. Em alguns momentos, a gente pode acabar colocando um pouco de agressividade ou de falta de atenção nas palavras, mas vamos cuidar, porque é realmente um assunto muito sério. A vida é extremamente valiosa,
Se alguém não se sente amado, precisa entender que Deus ama incondicionalmente essa pessoa e que Deus está ali segurando na mão dela, independente da dor e da intensidade da dor que ela tem. E que sim, Verdade. existem pessoas que podem ajudar, existem pessoas que querem ajudar, porque às vezes o adolescente acha que ninguém compreende ele, que ninguém ajuda, que todos na volta estão contra ele. E não é bem assim. Só que, é claro, a cabeça do adolescente, às vezes, ela tá ali conturbada com tudo que está acontecendo no mundo, com várias crises internas e externas, com os amiguinhos na escola, e aí acaba se perdendo um pouco daquilo que ele tá para fazer aqui no mundo e acaba encontrando uma brecha para buscar essa alternativa. Eu acho que Ô, Cris. era isso que eu queria colocar aqui. Pode falar, Ed. Não, você citou três coisas que é bem interessante. Um é sobre adolescente, né? Que é realmente a fase da adolescência, aquela explosão de hormônios. Isso interfere demais na mentalidade do adolescente e tal. E é um momento que é difícil, os pais não conseguem compreender, vira uma incompreensão mútua, né? Nem o adolescente compreende os pais, nem nada. Porque para o adolescente, os pais, na maioria, né, gente? Né? Não estou dizendo que são todos adolescentes. Mas Sim. muitos passam por isso, que os pais, para eles, são as piores pessoas do mundo na adolescência. Tudo que o pai proíbe, critica, nossa. Então, eles querem sempre estar longe dos pais. E tem essa questão, igual a Cris falou, de muitos pais não ter essa abertura de estar conversando com o filho e tal, que é uma necessidade que muitos jovens têm, é de ter essa aproximação dos pais, de chegar a falar tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Tem pais que querem viver sempre só levando as regras, e aí esquecem de ser um pouco amigo, que eu falo que a gente tem que ter o momento pai e mãe, né, de impor as obrigações, mas tem que ter um momento amigo também, para o seu filho sentir segurança, que ao mesmo tempo que você tem que ser rígido às vezes, ele tem que saber que ele também pode contar com você nos momentos ruins. Outra coisa que a Cris falou, muito interessante, é sobre um sorriso no trabalho. Eu já vi muitos casos de pessoas que iam visitar empresas, não era nem para comprar algo, é porque se sentiam sozinhos dentro de casa, principalmente pessoas idosas e tal. Elas vão no comércio só mesmo para estar ali tendo alguém para conversar. E eu sou uma pessoa que eu estou sempre rindo, né? Quem me conhece. E eu sempre defendo isso, que o sorriso, nossa, tem hora que você tá triste, ou a pessoa tá ali triste, você dá um sorriso, você alegrou um dia de alguém com um gesto bem simples. Então, se você pode, dê um sorriso, da forma que for, uma palavra amiga, mesmo um bom dia, como vai, isso pode salvar vidas, né? Realmente. Então, eu estou me despedindo aqui de vocês, obrigada a todos que participaram aqui conosco. E a mensagem que eu quero deixar é ligada aqui a Cris falou, né? Que todas as pessoas, o que elas desejam é ser aceitas e amadas. É só isso que nós queremos, ser aceitas e amadas. Então, isso vale para todos. Então, aceite e ame. É respeitar, acima de tudo, né? É assim que o amor nasce. É isso aí, obrigado, obrigado, meninas. Isso Eu mesmo. costumo E que dizer, a nossa vida é valiosa, cada um que está aqui tem valor, e a gente precisa lembrar que a gente é amado por Deus, que a gente pode contar com Ele, e que a gente precisa também pedir ajuda quando necessário. Muitas vezes o orgulho nos impede disso. E lembre-se sempre, sorria para alguém que pode estar passando por um momento difícil, porque isso também pode salvar vidas. Muito bom estar com vocês. Já me despeço aqui também. Uma boa noite a todos, um beijo. Fala, é, Lu. eu costumo dizer que ouvir também é uma forma de amar. Verdade. É um gesto de amor, tá? Amor não é só falar eu amo, eu te amo. É ouvir, é saber ouvir, é saber acolher. E como eu quero lembrar vocês aqui que, olha, 90% dos suicídios são evitáveis. Porque o suicídio é um impulso. E se você acolhe a pessoa no impulso, você está salvando a vida dela. Se
você acolhe essa pessoa que às vezes falou para você brincando, eu quero é morrer. Ela está pedindo ajuda. A pessoa que tira a própria vida, ela não quer matar a própria vida, ela não quer tirar a própria vida, ela quer matar a dor. E tem um livro de Augusto Cury, que eu gosto muito, que ele diz assim: sociedade moderna, fábrica de pessoas tensas. É o que tem acontecido. A nossa sociedade está alavancada demais, está moderna demais. Então banaliza o sentimento, banaliza o amor, banaliza a intensidade de se amar, a intensidade de ser imperfeito. Porque não somos perfeitos. E nós queremos, nós precisamos, nós temos que ser aceitos como nós somos e não em um padrão, porque não somos robôs. Não somos máquinas que somos criados em séries. E a minha mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, olha, vocês são especiais. E a sua dor, ela é importante, tá? E você sim pode ter alguém para te ouvir. Você não precisa enfrentar tudo sozinho para dizer que é forte. Forte é quem fala, quem pede ajuda. Porque é muito fácil, como o estudo diz aqui, que é mais fácil a pessoa falar sobre o câncer do que falar que tem depressão. Por que é fácil falar sobre o câncer? Porque quando a pessoa fala que está com câncer, ela entra em uma redoma de acolhimento. Ela é rapidamente acolhida por todos e todos sentem pena. E quando ela fala, nossa, eu estou com uma tristeza constante, a pessoa fala, é só bobagem, ai, frescura, moda da depressão. A depressão não é uma moda. O suicídio não é uma moda. É um grito de desespero. A depressão é um pedido de ajuda. O suicídio é quando a pessoa não obteve ajuda. Olha só, muitas pessoas precisam de inúmeros estímulos para sentir migalhas de prazer. Agora, quão profunda a tristeza dessa pessoa para que uma simples migalha, para que tantos estímulos, tantas coisas, precisa acontecer nela para que ela sinta uma migalha de prazer. Então, olha só, lembrem-se, é a nossa frase rema aqui do nosso grupo. Nós temos um grupo, tá bom? Nós temos um grupo de WhatsApp no qual compartilhamos insights, no qual compartilhamos mensagens, e eu quero convidar a vocês para participar do nosso grupo. O link do nosso grupo está na bio do nosso Instagram, tanto do Instagram da Eu, Edna Mara, Sou Cristiane Bueno e Lucimar Etienne. Clica lá, entra. Vem somar com a gente, vem andar com a gente. E a nossa frase rema, que eu quero deixar para vocês aqui é: o amor me amou. Desde que começamos o nosso grupo, essa é a nossa frase rema. E quem é o amor? O amor é Jesus. E ele te amou antes de você existir. Então a sua vida tem valor. Você tem valor e a sua dor é importante. Procure alguém, fale. Se está doendo, procure alguém da sua confiança ou procure alguém que você nunca viu e que talvez você não vai ver pessoalmente, só pela telinha assim. Vai lá e conversa com ela. Nosso direct está aqui aberto para ouvir vocês, seja para qual for o desabafo, tá bom? E pode ficar tranquilo que o que for dito ali, o que for conversado, tratado conosco, nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp, jamais, jamais será passado adiante, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por ter ficado conosco aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado por nos ouvir. E lembrem-se sempre, o amor me amou. Beijo grande para vocês. Boa noite. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau.